Evangelho, terça-feira da 27ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 27ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Francisco de Assis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje a Igreja celebra a memória de São Francisco de Assis. Aqui na Itália, nós estamos diante do patrono da Itália. Então, é dia de festa, comemoração de São Francisco de Assis. Para nós, no Brasil, é uma memória obrigatória. Então, existe alguma diferença nos textos bíblicos por conta da festividade na Itália. Aqueles que estão na Itália, hoje, ouviram um outro evangelho. Ouviram a leitura do Evangelho de São Mateus, no capítulo 11. Naquele tempo, Jesus disse: Eu te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos inteligentes e doutos e lhe revelastes aos pequeninos. O testemunho de São Francisco de Assis para nós, poderíamos dizer, como já falamos isso várias vezes, os santos, eles são a página viva do Evangelho. E de fato, tanto Mateus 11 quanto Lucas 10, que ouvimos hoje, retratam a vida de São Francisco de Assis. Ele viveu junto àqueles que o Senhor revestiu e investiu de sabedoria, porque fez-se pobre como o Senhor, em sua escolha de vida, vivendo a vontade de Deus como o único necessário para si. É a imagem de Marta e Maria que hoje vemos. O Senhor, como vai dizer daqui a pouquinho para a gente, Santa Teresinha do Menino Jesus, comentando o texto do Evangelho dessa manhã, vai dizer que o Senhor não repreende Marta pelos seus afazeres, mas pela agitação do seu coração, que não consegue, por conta das agitações, escolher o único necessário, que Maria escolheu. Ela escolheu ouvir a palavra do Senhor. Ela escolheu ter para si como tesouro aquilo que o Senhor lhe diz, aquilo que o Senhor lhe fala, em uma palavra, a sua vontade. Eis o único necessário, eis a pobreza total que uma alma pode viver no seu caminho de amor a Deus e escolher Ele como seu tudo, o que significa não ter nada nesse mundo. Não atribuir um valor a qualquer coisa nesse mundo que seja maior do que a palavra e a vontade de Deus em sua vida, a ponto de destituir-se de tudo para ter exclusivamente o que o Senhor lhe pede. A radicalidade que São Francisco de Assis nos testemunha no Evangelho não foi uma excelência de São Francisco como escolha inédita, mas foi a radicalidade que o próprio Senhor escolheu para a sua vida. Por isso, quando o Evangelho é exigente ao nos apresentar os valores evangélicos de pobreza, castidade ou pureza de coração e obediência, segue diretamente
aquilo que o próprio Senhor escolheu para si. No mistério da encarnação, o Senhor poderia ter escolhido de diversas formas, mas Ele escolheu dessa. E escolhendo assim, essa se torna a escolha de predileção que o próprio Deus nos apresenta para a salvação dos homens. E ao compreender isso, São Francisco não teve dúvidas e escolheu aquilo que o Senhor também escolheu. Por isso a radicalidade de Francisco de Assis não pode jamais ser vista como algo pessoal, ou seja, que nasce de uma sensibilidade sua e exclusiva, porque ele está seguindo estritamente os passos do Senhor. E depois, na sua história de vida, vemos com clareza que essa escolha não nasce de uma iniciativa sua, mas nasce de uma inspiração que o próprio Deus fez em seu coração. Em outras palavras, o Senhor foi se revelando e conduzindo Francisco sempre mais para essa estrada. Ele foi conduzindo até que ele tomasse essa escolha. A escolha de São Francisco de Assis não foi feita apenas por ele, mas por tantos outros que vieram antes dele e tantos outros que o seguiram nesse chamado que o Senhor fez. Em pouco tempo, já eram 11 companheiros quando ele escreveu a primeira regra. Por ocasião da visita a Inocêncio III em Roma, para a apresentação da regra. E logo em seguida cresceram ainda mais. Depois, junto com Santa Clara, formaram-se as Damas da Pobreza, a Ordem das Damas da Pobreza, e tantas outras jovens seguiram o exemplo de Santa Clara, que também seguiu o exemplo de São Francisco. Como uma pessoa que escolhe entregar sua vida totalmente a Deus, ou seja, ao fazer isso, começa a viver uma pobreza nesse tempo, uma pobreza material concreta, como a gente vai ver já já, ouvindo um pouco da história de São Francisco de Assis, mas também se acende no coração uma pobreza espiritual. O que significa isso, Padre Fábio? Um desejo sempre maior por Deus. Uma clareza sempre mais ampla a respeito da necessidade de Deus, da companhia de Deus, da presença dele em nossa vida. Quanto maior o caminho da pobreza material, no coração puro e humilde diante de Deus, maior será também a sensibilidade dessa pobreza espiritual, dessa necessidade por Deus. De maneira que, quanto maior era a entrega radical de São Francisco, maior também se tornava o seu desejo de amor, de caridade e, sobretudo, o seu desejo de obediência e de companhia ao próprio Deus. Eis aqui aquilo que muitas vezes pode nos faltar como equilíbrio. Queremos crescer nessa segunda parte sem vivermos as exigências da primeira. Queremos crescer na compreensão dessa necessidade por Deus e nessa relação por Deus, mas sem vivermos a primeira parte, ou seja, o abandono dos bens e dos amores desse mundo. Ou seja, como nos carregamos de necessidades, como nos carregamos de expectativas, como nos carregamos de anseios, de desejos por coisas desse tempo. E com que facilidade a mentalidade do homem de hoje, que não era diferente, digamos assim, qualitativamente, não era muito diferente do homem daquela época. Pegamos apenas essa breve referência. São Francisco de Assis pertencia a uma família de comerciantes que começava em um momento áureo do comércio da Idade Média, a conquistar, a calcar uma realidade acima da realidade habitual. Ou seja, por meio do comércio dos tecidos, conseguia ter a posse de bens materiais em maior abundância, o que possibilitava uma vida melhor, mais tranquila, com mais luxos,
com a possibilidade de viver longe daquela pobreza ou daquela sensação de vulnerabilidade, conseguia fazer amizade com os grandes e faltava apenas uma coisa: o título nobiliário. Se o dinheiro e o título não vieram por sucessão familiar, estão vindo por conquista de mérito e trabalho. Estão percebendo? Bem parecido com a gente, né? Ou seja, com uma mentalidade que a gente tem hoje. Quanto mais se conquista, mais se liga ao que se conquistou. Quanto mais se tem e mais se aproxima de um ideal de vida e de sucesso social, mais se quer alcançar aquela meta. E desse modo vai sobrar pouco espaço dentro de um coração apaixonado por tantas coisas, intenções e metas, vai sobrar pouco espaço para sentir a pobreza de Deus, a pobreza da relação com Deus, essa pobreza que o padre falava ainda há pouco, que é o coração que sente mais a necessidade da companhia de Deus. Por quê? Porque esse coração está profundamente e perdidamente apaixonado por tantas outras ambições que tomam a atenção dele, que geram a inquietação dentro dele, que fazem ele trabalhar arduamente ao ponto de querer, inclusive, que Deus se mobilize por ele, por esse trabalho. E dessa forma, Deus não se torna o único necessário. Sem um caminho de renúncia não é possível. E dessa forma o Senhor, por meio de um sonho, leva São Francisco de Assis, no período em que ele, com as conquistas materiais de sua família, se inscreve para combater militarmente com... Deixa o padre pegar aqui que eu vou falando já com as referências do próprio texto biográfico. Para combater com o duque, com o exército do duque de Gualtieri, que combatia pelas forças vaticanas, ele dessa forma poderia agora, né, se inscrevendo como cavaleiro, porque tinha condições financeiras de fazê-lo, conquistar na vitória dessa batalha o título nobilitário e dessa forma ser incorporado finalmente a sua família no histórico da nobreza em honra vaticana. Olha que fantástico, né? Que grande sucesso, que grande homem de carreira, que começou do nada, com comércio, conquistou muito dinheiro, posse, poder, força e finalmente o título nobilitário que vai ser transmitido agora, vai se tornar um nobre. Vai passar a vir do berço de ouro as próximas gerações que nascerem dessa entrega, desse sacrifício. Bom, mas o Senhor queria um outro título de nobilidade para ele, não esse. O Senhor queria levá-lo a deixar tudo e a tê-lo como o único necessário, e não ter o título de nobilidade dos nobres desse tempo, mas a nobilidade do Filho de Deus, se tornar herdeiro do reino dos céus. E essa será a grande nobreza do seu coração, ser em tudo como Cristo, inclusive recebendo sobre o próprio corpo os sinais, os estigmas, a união, a expressão pública da sua união íntima e total ao crucificado. Olha que fantástico. Mas ainda no caminho para Spoleto, antes disso tudo acontecer, como isso tudo começa, antes dele se lançar em meio à batalha, ele tem esse sonho em que o Senhor mostra para ele se ele preferia o sonho revelador no qual era convidado a seguir, de preferência, o patrão e não o servo. E dessa forma, o chamado a seguir a Cristo Jesus e não ao ducado, né? ao exército do ducado. Então, em 1206, aos 24 anos de idade, para o espanto de todos, Francisco toma uma decisão. Conta-se que foi capturado em meio a esse conflito e ali ele então toma essa decisão. Sabemos pouco sobre essas passagens específicas do coração de Francisco, mas que ao ser colocado em liberdade após o cárcere, tomou a decisão de abandonar tudo. Mas um abandono radical, como falávamos ainda há pouco.
inspirado em Cristo, como vamos ouvir na leitura que ele mesmo compôs, que essa é a carta a todos os fiéis de São Francisco de Assis. Então nós estamos aqui nessa carta que eu vou ler agora para vocês, já no finalzinho de sua vida. Então já tem a ordem terceira daqueles que querem se consagrar a Deus, mas tem uma família, a ordem dos frades menores, que é dos homens que se consagraram totalmente a Ele, a Deus, e das mulheres, que é de Santa Clara, das damas dos pobres. Então, ele escreve a todos. E ali ele vai falar a respeito dessa radicalidade. O que o padre falou já no início, seu ponto de partida é viver exatamente como Jesus. Ao tirar a roupa do corpo, como nós conhecemos esse episódio na praça, quando seu pai vai falar com o bispo para persuadi-lo a desistir dessa loucura, São Francisco então toma essa atitude que não é uma atitude de repúdia social. Não façam de São Francisco uma coisa que ele nunca foi, um socialista e um comunista. Não façam isso. Ele nunca foi, jamais foi. E jamais deu margem para isso em momento algum. São Francisco de Assis buscou viver Cristo até as últimas consequências e repudiaria francamente qualquer tipo de atitude nesses termos, porque não visam outra coisa senão conquistar os méritos e os títulos de nobreza social ou de excelência social nesse tempo e de impor-se sobre as realidades desse tempo. E Francisco renunciou a tudo, inclusive a isso. Então não há mínima margem de comparação ou de referência entre ambos. Como vai dizer Pio X com muita clareza e como vão dizer tantos outros papas ao longo dos últimos séculos da nossa Igreja. Não há relação. São Francisco, ao deixar a roupa do corpo e ao deixar tudo, faz a sua escolha de ter Cristo como único necessário em absoluto e de seguir desse modo o testemunho do Senhor. E desde a coisa mais simples, que é a vestimenta do corpo, ao alimento, depender exclusivamente da caridade alheia. Depender do ato de amor do próximo, sabendo que por esse ato de amor se realiza o cuidado de Deus. Escolher o caminho da pobreza é escolher o caminho da total entrega a Deus. Até mesmo uma pessoa que vive na pobreza pode viver com a ambição, como a gente viu no coração, por exemplo, de Marta. Me perdoe, Santa Marta, não faço uma referência negativa a ela, mas com tantas preocupações e mesmo estando na pobreza, não consegue viver Cristo como o único necessário, porque estando ali, deseja conquistar tantos ideais e tantos horizontes de vida, que no final das contas o seu coração não tem espaço para Deus. E não é o fato de ser pobre que assegura em nós o espaço para Deus em nosso coração, mas as escolhas que fazemos que assegura esse espaço e que pode, com a pobreza, levar-nos a uma autêntica experiência de vida. Isso é importante ter claro. São as escolhas que fazemos a partir daquilo que Deus inspira em nós. Olhem o testemunho de São Francisco de Assis. É que a gente vai chegar nesse caminho. Esse é o caminho, entre o caminho da pobreza e o caminho da riqueza, aquele que nós vimos há dias atrás, quando fizemos a meditação a respeito do jovem rico, e a respeito também do Lázaro, de Lázaro e do rico, né? Esse caminho é muito claro. O caminho da riqueza ele pode levar a uma dispersão grande de vida, como o padre acabou de explicar, que era a vida em que estava São Francisco de Assis. Então o Senhor lhe propõe um caminho de excelência, que é o caminho da pobreza, mas um caminho que não vai iniciado sem que seja feita uma escolha, e que não vai mantido como caminho de graça, sem que constantemente se repare a motivação dessa escolha, e sem que se aumente a vinculação e a intimidade na relação com Cristo. Não é a pobreza em si que basta, e não é o caminho da pobreza que assegura a santidade. É um caminho de excelência que, escolhido por inspiração de Deus e abraçado com Ele e guiados por Ele,
se torna um caminho que nos leva à santidade. Escreve São Francisco de Assis. O Pai Altíssimo anunciou a vida do céu, a vinda do céu, do tão digno, tão santo e glorioso Verbo do Pai, através de seu santo Gabriel, a santa e gloriosa Virgem Maria, em cujo seio recebeu a verdadeira carne de nossa humanidade e fragilidade. Ele quis, no entanto, sendo incomparavelmente mais rico, olha só, escolher a pobreza junto com a sua Santíssima Mãe. Estão percebendo aí o que a gente acabou de falar? Ele quis, no entanto, sendo incomparavelmente mais rico, ele quis escolher a pobreza, não sozinho, mas junto com sua Santíssima Mãe. Olha que maravilha! Então, viver a pobreza sem estar unido à Virgem Maria nessa escolha pode ser uma grande perda para a nossa perseverança. Olha que coisa importante está dizendo São Francisco. Ele que foi um grande amigo de Nossa Senhora. Nas vésperas de sua paixão, celebrou a Páscoa com os discípulos. Depois orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta-te de mim este cálice. Pois, contudo, sua vontade, na vontade do Pai. Olha, eis aqui a grande pobreza. Até a minha vontade, que seria algo muito meu, poderemos dizer, o que tenho de excelência como mais meu, de tudo que é meu, eu coloco nas mãos do Pai. E a vontade do Pai era que seu Filho bendito e glorioso, dado a nós e nascido para nós, se oferecesse em sacrifício e vítima no altar da cruz pelo seu próprio sangue. Sacrifício não para si, por quem tudo foi feito, mas sacrifício por nós, pecadores, deixando-nos o exemplo para lhe seguirmos as pegadas, entenderam? O caminho da pobreza, onde é que vai levar a gente? Todo aquele que chega ao extremo da pobreza de entregar a sua vontade nas mãos do Pai, seguindo a Cristo, o seguirá também nessa entrega. A entrega da própria vida, da própria vontade nas mãos do Pai tem já uma direção declarada, que é aquela de fazer da própria vida, essa é a vontade do Pai, eu entrego minha vontade nas suas mãos, Pai. Qual é a sua vontade? Que você entregue a sua vida por amor, por sacrifício, em sacrifício, com o seu próprio sangue no altar da cruz, em favor de seus irmãos, pela salvação de seus irmãos. Então significa unir minha vida nessa entrega com Jesus. Continuando. E quer que todos nos salvemos por meio dele, e o acolhamos com o coração puro e casto. Oh, como são felizes e benditos aqueles que amam o Senhor e fazem o que o mesmo Senhor diz no Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amemos, portanto, irmãos, a Deus, adoremo-lo com um coração puro e mente pura, porque acima de tudo, disto está Ele e procura e diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. É necessário que todos que o adorem no espírito da verdade. E dia e noite elevemos para ele louvores e orações, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, porque é preciso orar sempre e não desfalecer. Não nos convém sermos sábios e prudentes, segundo a carne, mas temos antes de ser simples, humildes e puros de coração. Jamais desejemos ficar acima dos outros, eu vos peço, mas prefiramos ser servos e submissos a toda criatura humana, por causa de Deus e por amor a Ele. Sobre todos os que assim agirem e perseverarem até o fim, repousará o Espírito Santo de Deus e fará neles sua casa e mansão. Serão filhos do Pai Celeste, pois fazem suas obras e são esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo. E Santa Teresinha do Menino Jesus, com essas palavras, comenta o Evangelho de hoje e nos aproxima ainda mais de São Francisco de Assis,
com a analogia que ela vai fazer no final do texto, que é muito bonita e vale a pena. Mas primeiro ela considera Marta e Maria e nos ajuda a entender ainda mais essa escolha que é central na vida dos santos, foi central na vida de São Francisco de Assis e espera também por sua centralidade na minha e na sua vida. Ouçamos. Uma alma abrasada de amor não pode ficar inativa. Sem dúvida que, como Santa Maria, ela permanece aos pés de Jesus e escuta a sua palavra doce e inflamada, parecendo não dar nada. Na verdade, dá muito mais do que Marta oferece, que se aflige com muitas coisas e que queria que sua irmã a imitasse em suas aflições. Não são, de modo nenhum, os trabalhos de Marta que Jesus censura. A esses trabalhos se submeteu humildemente, por exemplo, sua Santíssima Mãe, durante a sua inteira vida, pois tinha ela de preparar as refeições da Sagrada Família. Era apenas a inquietação de sua ardente anfitriã que Jesus amorosamente queria corrigir. Todos os santos o compreenderam, e mais particularmente, talvez, aqueles que encheram o universo com a iluminação da doutrina evangélica. Não foi acaso na oração que os santos Paulo, Agostinho, João da Cruz, Tomás de Aquino, Francisco de Assis, Domingos de Gusmão e tantos outros ilustres amigos de Deus beberam esta ciência divina que arrebata os maiores gênios. Houve, na história, um sábio que disse: "Dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo." Bom, o que Arquimedes não pôde obter, porque o seu pedido não se dirigia a Deus, e por não ser feito senão sob o ponto de vista material, a alavanca e um ponto de apoio, obtiveram os santos em toda a plenitude. O Todo-Poderoso deu a eles, como ponto de apoio, Ele mesmo, Ele só, Jesus Cristo. E eles o admitiram como amor único e total de sua vida. E como alavanca, entregou-lhes a oração, que abrasa com fogo de amor. E foi assim que eles levantaram o mundo. É assim que os santos que ainda militam na terra levantam o mundo, e que até o fim do mundo os futuros santos também levantarão o mundo, porque têm o único, necessário e total, o ponto de apoio de suas vidas em Cristo Jesus e nas mãos a alavanca da oração. Rapaz, estupendo esse texto de Santa Teresinha, que está no manuscrito C. Então, diante dessas palavras, peçamos a intercessão da minha querida irmã e de São Francisco de Assis e de toda a família franciscana por nós. E não esqueçamos hoje de rezar por todos os franciscanos no mundo, por aqueles da Ordem Terceira, pelas nossas irmãs clarissas, pelos nossos irmãos franciscanos de todas as famílias, ou melhor, de todos os ramos dessa tão grande família que o Senhor edificou com o coração de São Francisco de Assis, a partir de um coração que se abriu. Não se esqueçam isso, um coração que se abre e acolhe o projeto de Deus, se torna luz para tantos outros corações que o seguirão no mesmo caminho da vida. Assim é hoje a história da família franciscana em todo o mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus, e pela intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. Mãe dos pobres, rogai por nós.